Pessoal, bom dia. Hoje eu vou estar comentando aí para vocês sobre a portaria número 2282 de 27 de agosto de 2020 do Ministério da Saúde. Essa portaria do Ministério da Saúde tem causado uma grande controvérsia, aí, no caso, levantada pela mídia, no sentido de que seria uma portaria que estaria dificultando as mulheres que foram estupradas delas virem a cometer abortos, né? Então seria um absurdo. Eu vi inclusive o próprio presidente da Câmara dos Deputados, outros parlamentares também, dizendo que essa portaria era um absurdo, que deveria ser derrubada, no caso, e se não for derrubada, no caso no legislativo, o judiciário tem que derrubá-la, etc, etc. E, a meu ponto de vista, o que nós estamos vendo, no caso, na realidade, é uma total desconhecimento, um total desconhecimento do fato, né, no caso, a denotar, às vezes, até ignorância sobre o assunto, no meu ponto de vista, e, além disso, talvez uma má fé por parte de alguns que não colocam exatamente para o grande público o que essa portaria buscou evitar. Então esse vídeo busca então explicar essa situação para vocês. Primeiramente, para iniciar o assunto, eu gostaria de explicar para vocês que o aborto é considerado um crime de acordo com a nossa legislação. Porém, existem três situações em que é possível o chamado aborto legal. Né? Duas dessas situações estão na nossa legislação, especificamente no Código Penal, e uma foi uma criação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, seria uma situação criada pela jurisprudência. Então, no Código Penal, nós temos dois tipos de aborto. Nós temos o primeiro caso de aborto legal, que é aquela situação em que a gestante ela corre um risco iminente de morte, né? Então, entre preservar a vida da gestante ou a preservação do feto, então o Código Penal entende que é possível a preservação da vida da gestante, no caso. Então, essa seria uma primeira situação em que é possível haver, no caso, o aborto legal, que seria então essa situação do risco iminente de morte da gestante. Por sua vez, a nossa legislação também prevê como hipótese, no caso de aborto legal, a situação do chamado aborto que se dá em decorrência de um estupro, né? Então, nessa situação, é possível também um aborto. A diferença da primeira situação, que é o aborto no risco iminente de morte para a gestante, para esse aborto, no caso de estupro, é que a nossa legislação, no caso do aborto em caso de estupro, permite a mulher querer ou não ter a criança. Ou seja, ela tem que dar o consentimento dela para dizer que ela quer, nesse caso, que seja cometido o aborto. Ou seja, não significa dizer, então, em outras palavras, que simplesmente pela pessoa ter sido estuprada, ela automaticamente, o médico tem que chegar ali e cometer o aborto. Isso aí é uma questão opcional da gestante, mas ela tem todo o direito, no caso, de externar a sua vontade e, em virtude disso, aquele aborto ser praticado e não ser considerado como crime. Então, esses dois são os casos da lei que estão previstos no Código Penal. Por sua vez, nós temos a situação que foi criada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o chamado aborto dos fetos anencefálicos, né? Então, a gente tem aquela situação médica de falta do desenvolvimento cerebral, né, que se dá com os fetos anencefálicos, e nesse caso o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria possível a prática do aborto nessa situação. Ok, uma vez então que eu tenho esclarecido para vocês quais são os três casos que nós temos de aborto legal, vamos falar agora para vocês qual foi a questão levantada por essa portaria número 2282 do Ministério da Saúde e que está criando tanta celeuma e tanta polêmica, pessoal. Essa portaria ela trata especificamente sobre o aborto em caso de estupro, né? O que acontece, pessoal? Existe uma situação que seria a seguinte: imagine que a mulher chegue no hospital e ela chega ali e fale que foi vítima de um estupro, no caso. Então, a pergunta como será provado que houve realmente aquele estupro ou não, né? Então, assim, o que essa portaria basicamente determinou foi o seguinte, que a
aquela gestante ela assine um documento onde ela se colocará que ela dirá que foi vítima de um crime de estupro, né? E com base nesse tipo de informação, o médico deverá informar isso às autoridades. Para que vocês tenham uma ideia, a Lei 13.718 de 2018 ela mudou o artigo 225 do Código Penal para dizer que os crimes de estupro eles são crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, é um tipo de crime, o estupro, que o Ministério Público move a ação contra o criminoso, ou o réu, vamos colocar assim, né, o réu, e nesse caso basta que qualquer pessoa do povo leve a conhecimento o fato da autoridade, que pode ser, por exemplo, o delegado, o Ministério Público e até o juiz, e esse fato começará a ser apurado se ele ocorreu ou não, no caso, né? Então, no caso, o que faz a portaria, pessoal? Pense comigo, se a pessoa ali chega, a mulher dizendo que foi vítima de um estupro, é interesse social de que efetivamente aquele fato seja apurado, ou seja, se saber se houve ou não aquele estupro. Então, nesse caso, se houve um estupro, entende-se claro que houve um estuprador. E é interesse social daquela coletividade ali, daquela comunidade, de ver uma pessoa que cometeu um crime, ela ser o quê? Processada e condenada. Porque é claro que a sociedade não tem interesse de que estupradores continuem andando por aí, no caso. Então essa é uma situação realmente que causa bastante preocupação social, e é exatamente esse ponto que tem sido colocado nessa portaria do Ministério da Saúde. O que ocorre é que, apesar disso aparentemente não ser dito, alguns entendem que isso vai acabar causando problemas para algumas mulheres, né? E aí, nesse caso, eu pergunto a situação: será que quem está alegando isso ou insinuando esse tipo de situação, será que no fundo, não sabe que existem casos? É claro que não são todos os casos, eu diria até a minoria dos casos, talvez, mas será que não existiriam casos efetivamente em que mulheres podem não ter sido estupradas, ou seja, elas se engravidam, né? E chegam no hospital e dizem que foram estupradas, e com isso aquele aborto é praticado? Porque, para que vocês tenham uma ideia, e muita gente não sabe isso, nos abortos legais não existe nem a necessidade de decisão judicial. O próprio médico ele tem autorização já para realizar aquele aborto, ou seja, não precisa haver uma decisão judicial dizendo, ó, médico, você está autorizado como é que fala? A praticar o aborto. Nesse caso, o próprio médico ele já pode realizar o aborto, né? Então, assim, é uma situação que eu acho que na prática existe o que eu vejo é o seguinte: existe hoje no nosso mundo, né, principalmente defendido por, eu diria assim, pelo pessoal da esquerda, assim, não todos, né, mas a grande maioria, uma agenda globalista que é a chamada que busca fazer a legalização do aborto, né? Dizendo que é uma coisa muito atrasada, países como o Brasil, onde os abortos são considerados como regra crimes, né? Então, em virtude disso, que essa agenda ela busca trazer esse tipo de ideia, né, no caso. Ou seja, qual é o problema, por exemplo, se houve de fato um estupro? Qual é o problema desse fato ser noticiado a uma autoridade para que se apure um crime no caso? Porque, como eu coloquei anteriormente, se houve um estupro, esse estuprador pode perfeitamente continuar a praticar outros atos por aí. Então, assim, a pergunta que aparece é o seguinte: é interesse ou não da sociedade de ver um estuprador preso, no caso? Então, esse que tem que ser o ponto principal, né? Mas parece que a preocupação de alguns, né? E aí eu coloco parece, no caso, seria uma situação em que esquece de uma realidade que existe, infelizmente, que é a realidade de que pode haver mulheres que chegam ali
alegam um fato ocorrido, né, de um estupro e esse estupro nunca ocorreu. E para que fique claro também, mesmo sendo notificado aquele estupro, isso não significa dizer que vai ter que esperar a justiça apurar ou não o aborto, apurar ou não o estupro para só depois fazer o aborto. Não. Basta que aquela gestante ela faça uma ocorrência policial, por exemplo, se fosse o caso, ou informe isso no hospital, como é o caso que está sendo previsto aqui nessa portaria, e o fato será apurado, independentemente do aborto já estar sendo realizado, se for o caso. Agora, se lá na frente apurasse que houve, na realidade, uma comunicação falsa de um crime que nunca aconteceu, né? Então, nessa situação é que poderá essa gestante vir a ser processada, né, por ter cometido ali um aborto, né, em cima de uma mentira. Então, essa é o fato verdadeiro de toda a celeuma e a polêmica que foi criada em cima disso. E isso, infelizmente, não é contado, não está sendo contado corretamente pela imprensa. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu, como já fui assim, atuei quase 10 anos como professor de direito penal e processo penal, me incomodou muito a forma como a coisa está sendo colocada. Eu acho que os fatos eles têm que ser contados para o grande público de forma verdadeira e sincera, né? Sem querer e mostrando os dois lados, né? Para que cada um possa pensar da forma como quiser. Agora, não dá para ver esse tipo de manipulação, né? Ou seja, o governo, na verdade, não está proibindo nenhuma mulher que tenha sido vítima de um estupro dela abortar. O que busca a portaria é apenas fazer o quê? Fazer com que esse fato, ou seja, o suposto estupro, seja apurado e, se houve o estupro, que a polícia possa prender efetivamente esse estuprador, que é interesse social. Basta, somente isso. O fora disso aí, no caso, seria desinformação, no caso. E é exatamente isso que o vídeo busca tirar da cabeça das pessoas. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí, no caso, e eu agradeço de antemão a todos. Um abraço a todos.